Ok, vamos agora resolver o exercício proposto 08. Efetue graficamente as operações com os ângulos abaixo. Eu tenho aqui o ângulo alfa, mais o ângulo beta, mais o ângulo x. Então, ele quer que nós façamos a soma desses três ângulos e representamos essa soma justamente nesse segmento, nessa semirreta V, tá? Então, vamos lá. Vamos começar, então. A proposta é o seguinte, a primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos escolher um arco com uma abertura qualquer, tá? Vamos colocar aí uma abertura de 3 centímetros, 2 centímetros e meio, tá bom? Uma abertura qualquer, 2 centímetros e meio, tá? Com a ponta seca, eu vou fazer essa mesma abertura nos três ângulos. Com a ponta seca em O, do ângulo alfa, traço a nossa abertura, ok? E aqui surge o ponto 1 e o ponto 2. Novamente, com a mesma abertura, agora no ponto O, só que dessa vez do ângulo beta. Então, está aqui. Com a mesma abertura, só que agora no ângulo beta. E agora surgiu aqui o que nós chamamos de ponto 2 e ponto 3. Novamente, com a mesma abertura, com a ponta seca em O, do ângulo X, traçamos o arco novamente, o terceiro arco. E aí, vai surgir o que nós chamamos de ponto 3 e agora o ponto 4. A ideia que nós abrimos esses três arcos com a mesma abertura é que nós vamos reutilizá-lo aqui no segmento V, nesse segmento, não, desculpa, nessa semirreta. Tá? Então, agora eu vou fazer o quê? Uma abertura qualquer, lembra, um arco com a mesma abertura dos três ângulos atrás. Tá ok? Bom, a intersecção desse arco que nós fizemos com a semirreta V vai surgir exatamente quem? O nosso ponto 1. Esse aqui é o nosso ponto 1. Agora, o que eu vou fazer? Com a ponta seca em 1, vou abrir o meu compasso até o meu ponto 2. E nesse compasso eu teria a abertura 1, 2. Levo agora o compasso com a ponta seca lá no segmento, na semirreta V, e marco exatamente que abertura? A abertura de 1 até o 2. Então, eu venho aqui e marco quem? O ponto 2. Agora, eu volto com o compasso e coloco a ponta seca em 2 no ângulo beta e faço a abertura o quê? De 2 até 3. Então, vou acrescentar agora aqui a abertura de 2 até 3. Então, está aqui, ó, abertura de 2 até 3. Achei o que aqui? Achei exatamente o meu ponto 3. Gente, o que aconteceu? O meu arco ficou pequeno, então eu vou voltar aqui novamente à abertura anterior, que seria a abertura que eu fiz antes, né? De V a 1, ou de O a 3, ou de O a 2, ou de O a 1, que é a mesma abertura. E aí eu dou mais um prolongamento, que eu estou somando os ângulos aqui, né? Então, se eu estou somando os ângulos, vamos abrir aqui mais um pouquinho. Opa, abertura certinha, né? Vamos continuar mais um pouquinho, tá? Estender mais um pouquinho, porque eu preciso acrescentar a abertura de 3 a 4 também aqui, tá bom? Então, agora que eu fiz a extensão, vamos lá. Abro o meu compasso de 3 até 4. Mais um pouquinho, de 3 até 4. E coloco a ponta seca aqui, de 3 até 4. E marco, certo?
Esse ponto aqui em questão, que eu acabei de marcar, é o ponto 4. Essa abertura total aqui é justamente o quê? A soma desses 3 ângulos que eu tenho aqui. Então, deixa eu fazer aqui a abertura total aqui. Então, essa abertura aqui é a soma dos 3 ângulos. Quais são esses 3 ângulos? Eu tenho a primeira abertura aqui, que é o ângulo alfa. Eu tenho a segunda abertura aqui, que vai de 2 até 3, que é o ângulo beta. E depois eu tenho essa outra abertura aqui, menor aqui, né, que já está, que é o ângulo X. Então, essa abertura aqui, todinha, é a abertura de alfa mais beta mais X, ok? Então, é a soma dos 3 ângulos, é essa abertura total aqui, ó. Então, toda essa abertura aqui é a soma dos 3. Agora, aqui nós temos um caso de uma soma e de uma diferença de ângulos. Então, como nós falamos nos exemplos anteriores, primeiro a gente soma os ângulos maiores, tá? E depois a gente subtrai o ângulo menor, x. Então, eu vou fazer primeiro a soma de alfa com beta. Novamente, gente, é o mesmo processo. Eu vou abrir aqui uma abertura qualquer, faço um arco em alfa, no ângulo alfa, onde aparecem os pontos 1, 2. Faço novamente uma abertura qualquer, a mesma abertura anterior. Ó, percebe aqui? Continuo com o compasso e a mesma abertura, tá? Então, faço aqui a abertura qualquer, com a mesma abertura anterior. E agora eu tenho aqui o ponto 2 e aqui o ponto 3. Novamente, com a mesma abertura, eu venho aqui e coloco, olha, só que dessa vez, como é sinal de menor, de menos, então o que eu vou fazer? Eu vou inverter aqui, ó. Lembra, antes eu coloquei 3 e 4, agora eu vou colocar em cima o 3 e embaixo o 4. Na construção aqui, você vai perceber que tem sentido ter mudado a ordem desses 2 pontos, tá bom? Bom, como eu já estou com o compasso aberto nessa abertura que nós fizemos nos 3 ângulos, vou também agora com a ponta seca em V e vou traçar o nosso terceiro arco, tá? E nesse arco aqui, nós vamos fazer a operação. Primeiro a soma e depois a diferença. Então, a soma, a gente vai subindo, no sentido anti-horário. Quando é a diferença, eu venho para o sentido horário, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, a abertura de 1 até 2. Está aqui a abertura de 1 até 2. Com a ponta seca aqui na semirreta V, no ponto 1, eu venho e coloco aqui no ponto 1, tá bom? E no arco que nós acabamos de traçar, eu marco a distância, eu transporto, né, a distância de 1 até 2. Depois que eu fiz a abertura de 1 até 2, agora eu venho aqui com a ponta seca em 2 e pego a abertura, qual a abertura que eu tenho aqui? De 2 até 3. E transporto essa abertura lá para a nossa construção, de 2 até 3. Achando agora o que aqui? O ponto 3 da nossa construção. Então, o que eu fiz aqui? Eu somei, eu acrescentei o ângulo alfa mais o ângulo beta, que está aqui, ó, alfa mais beta. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir quem? O ângulo x.
Se somando é no sentido anti-horário, diminuir passa a ser no sentido horário. Então, agora eu vou voltar à abertura que eu tenho aqui de 3 e 4. Então, com a ponta seca em 3, eu volto exatamente quem? Opa, aqui esse aqui fica melhor para vocês poderem enxergar. Eu volto à distância de 3 e 4. Então, 1, 2, 3, eu aumentei, né? Eu somei e voltei do 3 no sentido horário para o 4. E agora, exatamente o que aqui? Essa abertura aqui, tá? Aqui eu vou ter o ângulo, que é o resultado dessa operação aqui, de soma do ângulo alfa mais beta menos o ângulo x. Então, aqui seria o quê? Alfa mais beta menos o ângulo x, conforme o exercício pediu, tá ok? Muito obrigado pela sua atenção.